de março em enorme estilo, porque eu tenho aqui Kelvin Perolli, que vai contar pra gente sobre a obra Proteção à Privacidade da Mente, a neuroética frente ao uso das interfaces cérebro-computador. E olha só, o Kelvin é Data Protection Officer, DPO, da São Paulo Transporte S.A. Professor e advogado, doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, com mobilidade acadêmica na Seconda Universidade degli Studi de Nápoles. Foi coordenador de proteção de dados e coordenador de defesa dos usuários e serviços públicos na Prefeitura do município de São Paulo. Então, uma pessoa mais do que capaz, mais do que competente para contar para a gente o que está acontecendo com essa área, uma área, digamos, quase nebulosa e que, obviamente, me fez consultar a amiga dela, a inteligência artificial, sobre quais seriam as intenções, os interesses. E olha só como é que ela começa magnificamente a apresentação desta obra. Ela fala o seguinte: a mente é o último reduto da nossa identidade. E se nós estivermos, de fato, lidando com esse último reduto, como me parece ser, que já está aqui conosco. Então, você que nos acompanha ao vivo, em reprise, seja muito bem-vindo. E aqueles que aguardavam essa live hoje, no turno da manhã, eu peço já iniciais desculpas ao nosso grande autor Kelvin aqui presente e também ao público que esperava. Houve ali um erro na falha, uma falha da nossa divulgação, mas estamos aqui hoje às 14 horas do dia 3 de março para recebê-los. Kelvin, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde a todos, me ouvem? Te ouço muito bem, e você me ouve também? Tudo bem, tudo certo. Coisa Eu que boa. agradeço aí pelo convite, é uma honra também estar aqui com vocês, pela Editora Foco, publicando essa obra com esse tema que eu sou muito apaixonado. O Kelvin, obviamente, a Foco tem se embrenhado muito nessa questão de neurodireitos, psicologia jurídica, enfim, são temas que, de fato, caminham para um acompanhamento do direito muito próximo àquilo que vem sendo apontado por alguns riscos de interfaces da tecnologia com o que a gente sequer expressou como sendo da nossa vontade, né? Antes da gente avançar, você consegue contextualizar a obra para a gente? Léo, meu livro vai falar de neurociência, inteligência artificial, neuroética. Onde é que seu livro está nesse contexto para quem está chegando agora e não sabe que a Foco tem publicações como essa? Bom, essa obra ela dialoga muito, né, justamente com um dos últimos lançamentos de vocês, né, que você mencionou, que a Foco está de fato dando destaque a esse tema, a obra Neurodireitos, né, que vocês também tiveram uma live com o professor Eduardo, com o André Eduardo, e o Thiago. isso. Adriana Eu, Caixa, maravilhosa isso, live. isso eu assisti e de fato ela tem muita conexão com isso, mas ela parte do princípio de que nós precisamos, antes de regular a- essas neurotecnologias, nós precisamos debater a respeito dos princípios éticos que precisam ser incorporados no âmbito do desenvolvimento dessas tecnologias, para depois sim podermos pensar em regulação a respeito do tema, né? Essa obra ela é um resultado da minha dissertação de mestrado em filosofia realizada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela tem esse foco mais filosófico, de fato, trazendo estudos a respeito da filosofia analítica, sobre a filosofia da mente, para Nossa. depois também pensarmos falarmos sobre estudos hoje existentes no âmbito da neuroética, como uma espécie da bioética, que trazem luz justamente aos desafios éticos presentes no desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas neurotecnologias, especificamente as interfaces cérebro-computador, que são dispositivos que são capazes de interpretar ou alterar a comunicação existente entre a mente humana com o mundo externo. Então, o livro ele se inicia com uma questão filosófica presente na época da Segunda Guerra Mundial. Diversas vezes eu volto à Segunda Guerra Mundial e ao contexto da guerra
no âmbito do livro, porque justamente é o nascedouro da bioética, né? Após o desenrolar, né, da Segunda Guerra, com todos os experimentos realizados com seres humanos no âmbito da Alemanha nazista, né, alguns deles, por exemplo, liderados pelo Josef Mengele, o médico que, por fim, se refugiou, né, fugiu para o Brasil e aqui viveu por muitos anos após a guerra. Né, diante de todos aqueles experimentos, houve, durante o Tribunal Ad hoc de Nuremberg, que foi criado após o final da Segunda Guerra, o julgamento de muitos desses médicos, né? E a partir desse julgamento, houve o estabelecimento do Código de Nuremberg, que é um código de ética pelo qual se busca a absoluta necessidade do consentimento do indivíduo para participar de experimentos, de pesquisas clínicas com seres humanos. E Magnífica esse esse é princípio. justamente um dos princípios que eu busco explicitar aqui nessa obra, né? Que é o destaque ao princípio do consentimento inequívoco e informado do indivíduo para para participar, né? Ou para se utilizar de interface cérebro-computador, seja no contexto da clínica médica, seja em outros contextos, porque essas interfaces cérebro-computador hoje já estão presentes no mercado de consumo, por exemplo, para práticas de neurogaming, e outras assim que não estão de fato relacionadas apenas à clínica médica. Então, esse é um debate que saiu já da, da, apenas da ética médica, da clínica médica. Então, é um debate que a gente precisa trazer, e ele tem que se iniciar justamente com essa questão, com esses debates filosóficos a respeito de quais são os princípios éticos que precisamos imbuir, né, no âmbito dessas tecnologias. Então, eu parto de 4 princípios específicos para a utilização dessas tecnologias. E justamente o consentimento ele está abrangido nos 2 primeiros, e também tem um outro ponto que é o da primazia da, da interpretação humana sobre a interpretação artificial, que é um outro debate aí presente também. Porque muitas vezes com a interpretação ou a alteração que é possível ser realizada por uma interface cérebro-computador na mente humana, há já estudos clínicos, por exemplo, que indicam a possibilidade de um estranhamento do self consigo mesmo. No caso de utilizar-se, por exemplo, de interfaces cérebro-computador que são implantadas no cérebro e que podem estimular, né, os neurônios a fim de que possam deter ondas neuronais que por exemplo, limitem os efeitos de doenças como Parkinson, Alzheimer. No entanto, as pessoas começam a sentir-se estranhas a si próprias, porque existem estímulos que são realizados sem a sua consciência primeira, né? Então, tudo isso faz parte dessa ideia da primazia do reconhecimento, da confiança da interpretação humana sobre a inteligência artificial, para que nós possamos continuar a ter a autodeterminação sobre nós mesmos, sobre o controle sobre o que é ser eu mesmo, né? Então, esse é um tema filosófico que é tratado também aí no livro. Porque, Alvin, eu estou espantado, porque eu esperava uma resposta e você me surpreendeu com uma análise profunda, muito bem estruturada, e que leva justamente a uma questão que eu traria ao final, que é essa questão dos 4 princípios que você lança como balizadores éticos, né, para essa conduta, para essa utilização dessa neuroética. E ali no livro você faz nas páginas 127 seguintes uma sutil, assim, mas uma sutil, mas importantíssima diferenciação, que a mente não pode ser artificialmente alterada sem o consentimento ou interpretada sem o consentimento. Você pode falar um pouco disso, porque é tão fascinante quanto essa sua introdução, por gentileza? Sim, essa questão ela tem a ver com o fluxo de comunicação que existe entre a mente, entre o cérebro humano, entre a mente com o mundo externo. Né? Então, até
até antes do desenvolvimento dessas neurotecnologias, apenas nós mesmos, enquanto self, poderíamos controlar esse fluxo de comunicação que existe, que sai da nossa mente e vai para o mundo externo, né? E com o uso dessas neurotecnologias, claro, ainda em modo inicial muitas vezes, mas existem pesquisas no âmbito da médica clínica, especialmente, que demonstram os atuais impactos desse uso das neurotecnologias, mas com o uso dessas neurotecnologias, elas podem tanto interpretar apenas o que existe na mente humana, ou também realizar alterações a essa mente humana, né? Então, existem essas duas vias, esses dois fluxos, apenas a interpretação ou também a alteração. A interpretação ela é realizada há muito tempo, né, especialmente na área clínica, porque a gente, por exemplo, pode dizer sobre eletroencefalogramas, imagens por ressonância magnética, todos esses tipos seriam tipos de interface cérebro-computador já, que realizam uma certa interpretação. É claro que com o avanço dessa tecnologia, a acurácia, a precisão desse método está avançando justamente, né, para que a gente consiga interpretar cada vez mais, né, os dados neurais. Então, esse é um lado, é uma via, né, a interpretação apenas. E a outra via é também a alteração. É isso que. Especialmente pelo interface cérebro-computador que são implantadas hoje no cérebro, no sistema nervoso central, especificamente, né? E elas, quando implantadas, né, esses dispositivos chamados de Deep Brain Stimulation, eles podem, então, de fato, alterar a comunicação neuronal por estímulos, né? Por eletrodos, e com esses estímulos podem trazer, aí vem questões relacionadas à ética, né? Justamente um estranhamento de si mesmo por conta de um conflito na própria intencionalidade do indivíduo. Quem está tendo a intenção de agir daquela forma? Seria o próprio indivíduo ou seria aquele indivíduo por meio dos estímulos neuronais artificialmente criados por uma interface cérebro-computador? Nossa Senhora. E a partir disso é que vem justamente essa absoluta essencialidade do consentimento para que isso seja realizado, mas seja um consentimento esclarecido, né, no sentido de que haja haja informação sobre os impactos, tanto benéficos quanto prejudiciais, quando do uso desse tipo de tecnologia, né? E essa questão justamente da primazia da interpretação humana sobre a interpretação artificial de si próprio. Porque a interpretação artificial, e aí vem esse debate da neuroética, que é trazido também no livro, esse debate está relacionado ao problema mente-corpo, de saber se a mente se ela seria o mesmo que um cérebro humano, o que diferenciaria a mente, o cérebro? E aí vem essa questão que é analisada, o problema mente-corpo, no âmbito da filosofia analítica, desde o século passado, e que ele remonta a duas teorias específicas que a gente discute no âmbito da filosofia, que são uma teoria mais relacionada à dualidade de substâncias, que remonta a René Descartes, lá do século XVI, que diz que a mente ela seria uma substância diferente da substância material pela qual o nosso corpo é constituído, né? E aí vem essa questão da alma, que é discutida, enfim. E outra teoria seria uma teoria mais fisicalista, que entende que a mente e o cérebro são, de fato, uma mesma substância. No entanto, há discussões se elas possuiriam propriedades diferentes, propriedades mentais, propriedades físicas, se elas seriam diferentes, como que essas propriedades elas se comunicam. Por exemplo, né, os estados sólido, líquido, gasoso, são propriedades físicas. Mas existiriam propriedades mentais que se relacionariam com essas propriedades físicas? Como que tudo isso se encaixa? Isso é muito interessante quando a gente trata sobre essas interfaces cérebro-computador, por isso, porque existem
essas interfaces que tentam alterar as atividades neuronais, e elas impactam justamente é, na intencionalidade, na consciência daquele indivíduo. Mas como que isso é realizado? Ela realiza isso por meio de propriedades físicas, mas como isso impacta de uma forma consciente, mental, né, sobre o indivíduo? Como que existe essa mudança de propriedades mentais, né, da consciência humana a partir desses estímulos? Então, tudo isso é discutido, e aí essa questão da primazia vem pela razão de que a interpretação artificial da mente humana, ela prescinde da experiência subjetiva de ser um ser humano, porque a máquina, ela não é um ser humano, por essa razão ela prescinde dessas propriedades mentais que trazem a ideia de uma identidade, porque a identidade no ser humano, ela é muito atrelada à mente humana, né? A nossa consciência, a nossa individualidade enquanto ser pensante. E aí, a inteligência artificial, especialmente as interfaces, não possuindo essa individualidade, essa mentalidade, ela prescinde, então, das experiências subjetivas que nós temos, que no âmbito da filosofia são chamados de qualia, fenômenos subjetivos da experiência que cada um de nós temos em perspectiva de primeira pessoa, ou seja, o nosso próprio self. Então, ela prescindindo dessa experiência, ela não conseguiria, de forma acurada, descrever como é ser aquele ser, Sim, né? nossa. Apenas aquele ser é quem tem o domínio Capacidade, sobre domínio. isso, a capacidade de poder se autodeterminar e se autoidentificar, né? Então, essa ideia dessa primazia, dessa interpretação humana sobre a interpretação da inteligência artificial, ela é trazida nos outros dois princípios aí do livro também, que se divide na ideia de que a interpretação artificial ela não pode ser nem superior nem equânime, ou seja, igual à nossa Igual. interpretação. Essa divisão ela existe porque há uma discussão a respeito de outros temas da filosofia da mente que são abarcados aí no livro, né? Por que que esse tema da primazia da interpretação humana ele é dividido nesses dois pontos, né? Por que que a interpretação humana tem que ser superior e, por essa razão, ela não pode ser inferior nem equânime? A gente também tem nessa ideia, né? Então, por que que a interpretação ela não pode ser igual? O primeiro ponto é justamente a confiança que o self tem de ter sobre si próprio, para que sobre o seu self model, que a gente denomina no âmbito da filosofia também, ou seja, o modelo que o self tem de si próprio. Esse modelo ele deve ser o modelo primeiro, ele deve estar sobre os demais modelos. Por exemplo, nós temos os modelos de self que os outros acreditam que nós sejamos. O self que nós fomos episodicamente, em tempos pretéritos, né? Então, existem diversas versões do nosso self. Qual deve prevalecer? Para que a gente né, tenha o prevalecer da dignidade da pessoa humana, de fato, e da integridade da mente, da integridade física da pessoa humana, é o modelo que o self tem de si próprio. Ele deve se prevalecer frente às interpretações artificiais que sejam realizadas daquele self, justamente pela razão que eu mencionei há pouco, que a interpretação artificial ela não é dotada das mesmas experiências subjetivas que nós, seres humanos, possuímos. Então, ela não pode ser superior por conta disso, por conta dessa confiança que nós temos que ter em nós mesmos, e também não pode ser equânime, porque pela mesma razão de ela não ter essas experiências subjetivas, não existe a possibilidade de existir uma co-consciência, ou seja, uma consciência compartilhada entre Compartilhada. seres. Isso já é uma discussão que existe no âmbito da filosofia também, da mente. Por exemplo, se existiria a possibilidade de haver uma consciência compartilhada entre duas pessoas, entre dois seres humanos. E aí chega-se à conclusão que não,
mas que também, por meio, e essa discussão vem com as máquinas, né? Então, com as interfaces cérebro-computador. Poderia existir uma co-consciência, uma consciência compartilhada, né? Um streaming de consciência entre um ser humano e uma máquina? Ou mesmo entre dois seres humanos intermediados por uma máquina, né? Então, toda essa discussão é trazida para dizer que, de fato, também não pode ser a interpretação artificial tratada de forma igualitária, justamente porque não existe a possibilidade de uma co-consciência, de uma consciência compartilhada. Então, esses são os princípios aí que são trazidos. E tudo isso para poder também debater a respeito de quais são as intervenções regulatórias hoje já existentes ou discutidas no cenário internacional a respeito dessas neurotecnologias, né? E o estudo, então, esse trabalho, ele traz que algumas dessas intervenções regulatórias, elas tratam, sim, da ideia do consentimento. Então, tá, o consentimento que vem desde o Código de Nuremberg, ao final da Segunda Guerra Mundial, que passou por alterações e que hoje é, inclusive, um dos princípios trazidos pela Declaração Universal sobre Bioética da Unesco, que foi publicado em 2005. Enfim, é um princípio ético já bem delimitado, né? E que ele é, de certa forma, trazido em alguns pontos, em algumas intervenções regulatórias, mas não também essa questão da primazia da interpretação humana sobre a interpretação artificial. Artificial. Esse ponto ele é trazido de uma forma bem direta por meio do regulamento da inteligência artificial da União Europeia, mas todos esses, tanto os regulamentos, então quais são, né, os regulamentos que eu coloco aqui, né, as intervenções regulatórias, né? Primeiramente nos Estados Unidos, União e depois União Europeia e também Chile e Brasil, né? Nos Estados Unidos existem hoje, por exemplo, dois atos normativos estaduais que tratam a respeito de dados neuronais, são emendas aos códigos do consumidor, tanto da Califórnia quanto do Colorado, que tratam a respeito, apenas conceituam dados neurais. Mas aí, como apenas conceituam, eles deixam os dados neurais para serem tratados por quaisquer das hipóteses de tratamento de dados pessoais que são ali trazidas por cada um desses códigos os Privacy Consumer Acts, né, desses dois estados, então, que trata da privacidade dos consumidores, especificamente nesses dois estados. Então, deixa o tratamento de dados neurais a ser realizado por qualquer uma das hipóteses. E como eu trouxe aqui, a ideia é que o tratamento de dados neurais ele não pode ser visto como um tratamento qualquer de dados pessoais pelos quais várias hipóteses de tratamento seriam possíveis, que não aquela apenas do Sim, consentimento. do consentimento, né? Certo? Então, esse é um problema, que está como pano de fundo nesses atos normativos estaduais, eles não tratam desse problema, muito menos dessa questão da primazia da interpretação humana sobre a interpretação artificial. Outras intervenções regulatórias que eu mencionei, União Europeia. A União Europeia tem o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, tem o Regulamento da Inteligência Artificial, aprovado em 2024, mas o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados em nada toca especificamente quanto aos dados neurais. Então, interpreta-se que esses dados neurais são uma espécie de dado pessoal, claro, então eles são tratados da mesma forma como os demais dados, ou seja, com hipóteses de tratamentos para além daquelas que seriam relacionadas ao consentimento do indivíduo. Então, tem esse problema também na União Europeia. O regulamento da inteligência artificial, ele também não menciona especificamente as interfaces cérebro-computador, mas a gente pode interpretar que elas estão, sim, abarcadas no âmbito da sua aplicação. E nesse ponto, né, o regulamento da inteligência artificial da União Europeia, ele traz uma abordagem baseada em riscos, né? Então, ele trata sobre
inteligências artificiais de elevado risco, e mesmo de risco excessivo, as quais seriam vedadas, né? E entre as vedações de uso de inteligência artificial, ele traz uma das vedações relacionadas especificamente às interfaces cérebro-computador, sem mencionar as interfaces, As mas interfaces. menciona que é vedado o uso de técnicas subliminares para contornar a consciência dos seres O que humanos. já é uma garantia, né? Sim, isso. Mas condiciona essa ideia a quando esse uso possa causar danos a si ou a outrem, o que acaba, de certa forma, mitigando um pouco essa vedação, né? Porque, no fundo, o que ocorre, né? A inteligência artificial, as interfaces cérebro-computador, elas, quando alteram a mente de uma pessoa, elas acabam também, de certa forma, por causar um dano a si. Mas existiu um consentimento prévio. Então, trago aqui, por exemplo, um filme muito conhecido que traz esse debate, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que tem o Jim Carrey e Kate Winslet como protagonistas, né? Os dois, eles é um casal que não deu certo e eles entram em contato com uma empresa, a Lacuna Incorporation, que pretende apagar a memória da vida conjugal que eles Nossa, tiveram e substituir essas memórias por outras memórias. Né? E aí isso ocorre, as memórias deles são apagadas, mas um certo dia eles se reencontram ou se encontram pela primeira vez para eles e acabam se que loucura, apaixonando. hein? E aí, depois eles descobrem que eles já tinham sido casados, enfim. Então, veja, houve um consentimento daqueles indivíduos Sim. em retirar aquelas memórias traumáticas para que não possam mais viver naquele dissabor daquelas memórias ou daqueles traumas. Então, houve um certo dano à integridade psíquica anterior, sim, mas com o consentimento daquele indivíduo. Houve dano a si ou a outrem? Talvez tenha tido esse dano a si, mas ele consentiu com isso porque na verdade o dano era continuar com aquela memória. Tudo isso é muito complexo, né? E Muito precisa de complexo fato e muito de interessante. uma regulação específica, não porque são temas, né? Isso foi muito debatido na live sobre André, a sim, obra Neurodireitos, né? Não é porque são coisas novas. Neurodireitos não são novos direitos. Eles são direitos já existentes e tutelados hoje, como o direito à privacidade, né? O direito à integridade física. Mas existem especificidades que hoje deixam uma lacuna para que a gente possa, de fato, ter que resolver, interpretar, e essa lacuna ela pode trazer muita insegurança jurídica. Justamente por isso que defende-se a existência de regulações específicas sobre esse tema, sobre os neurodireitos, né? Sobre neurodireitos. esses direitos já existentes, mas que demandam uma atenção específica. E aí, Eu- sobre esses atos normativos específicos, eu trago aqui, né? Porque eu disse sobre esses atos genéricos que não tratam especificamente sobre as interfaces, mas tivemos no Chile, primeiramente, primeiro uma reforma à Constituição chilena que dispôs no seu artigo 19 da Kelvin, Constituição, só estou um pouquinho preocupado com o nosso claro, tempo, porque a gente tem um 30 limitador minutinhos. para Sim, subir o vídeo na Amazon, que a gente tem que estar ali no limite de 30, 30 e poucos minutos. A gente já está com quase 30. Então, se você puder abreviar essa questão da normatização internacional, eu te sim. agradeço para que a gente consiga emplacar a live lá. Desculpa te interromper. Imagina, é isso. No Chile teve essa emenda à Constituição, que hoje já, então, é um direito fundamental à integridade da mente, o Tá. direito fundamental à integridade da mente, e existe um projeto de lei lá que busca regular as interfaces cérebro-computador, assim como aqui no Brasil, que são dois projetos de lei que são basicamente uma cópia dessa ideia do Dessa projeto ideia. chileno e que busca alterar a Lei Geral de Proteção de Dados para dispor sobre o tratamento de dados neurais.
Em síntese são essas as questões que são colocadas no O livro. livro é uma seara infindável de oportunidades para os advogados. Como eu disse, eu vim esperando uma interpretação e você trouxe um viés muito rico, muito bem estruturado do ponto de vista técnico. Eu queria te parabenizar e convidar aqueles que estão nos assistindo ao vivo em reprise para baixar a degustação da obra lá no site da Editora Foco gratuitamente e ler um pouco das linhas que o Kevin muito bem traz, sem o compromisso de comprá-la. Então, se encantando com o trabalho que certamente acontecerá, aí sim virá um leitor assíduo de Kevin Peroli. Mas, Kelvin, as palavras de encerramento são suas. Desculpa essa celeridade no encerramento, é porque eu estou louco para salvar a live e subir ela nos nossos parceiros. Imagina, Léo, eu agradeço novamente e coloco essa questão que inicia a obra, né, mas eu concluo aqui com essa questão de que Max Horkheimer, ao final da Segunda Guerra Mundial, indicou que haveria um eclipse da razão, porque a razão, no âmbito da guerra, ela havia sido utilizada como o instrumento, né, para a técnica, e não o contrário. A técnica deveria ser um instrumento à razão, né? Porque por meio da técnica, por meio do eclipse da razão, pela sua instrumentalização pela técnica, houve todos aquelas atrocidades, né, durante a Segunda Guerra. E aqui, da mesma forma, se não regularmos, se não debatermos inicialmente, antes de regularmos essa questão das interfaces cérebro-computador, haverá a possibilidade de existir de fato um eclipse da privacidade, porque a privacidade da mente, ela é o último bastião da privacidade, né, da nossa privacidade. Essa é uma citação do Demi Guettico, no Brasil, né, que faz parte do Comitê Gestor da Internet. Ele traz isso num post, eu achei super interessante, essa ideia de último bastião da privacidade. E é isso. Precisamos debater sobre a privacidade da mente, porque sem ela, né, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções poderão vir à tona e tornar-nos transparentes sem o nosso consentimento. Então, é uma questão essencial para debatermos hoje, em 2026. Nossa Senhora, mais do que urgente. Encerro então com uma passagem que gritou sobre tudo que você disse, que é o eclipse da razão. Você tem total consciência e clareza ao apontar isso na construção filosófica da sua obra e técnica também. Parabéns mais uma vez. Gostaria de ficar muito tempo aqui lhe ouvindo. Vou começar, inclusive, a lhe seguir, porque imagino que tenham outros insights nos seus perfis, para que a gente esteja sempre conectado. E, cara, a editora Fox está de portas abertas para você. Parabéns pelo seu trabalho, verdadeiramente. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade, pela publicação aqui com vocês e estou à disposição também para novos debates. Obrigado. Com esse belíssimo argumento, com essa clareza e essa construção impecável, eu encerro o nosso papo de hoje com Kelvin Peroli. Proteção à privacidade da mente. Corre lá no site da Editora Foco, baixa a degustação gratuitamente para que vocês, então, possam se deleitar com essa obra que seguramente, a partir de hoje, está na minha mesa de cabeceira. Obrigado, Kelvin. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde. Até o próximo encontro. Obrigado, Kelvin. Obrigado. Grande abraço. Um abraço.